Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Você o que um dia eu sempre imaginei, ver alguém que eu pudesse confiar, não me enganei quando eu falei que você era especial, vi que nada poderia abalar a nossa união. Sei que existe dentro de você um ser que te faz feliz, tão capaz de olhar em volta e perceber. Você não está só, não está sozinha. Oh, yeah, yeah. Ora pela nossa união. Jesus está sempre entre nós. Oh, ora pela nossa união. Vou pedir que seja assim toda a vida. Oh,
6 e 1. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho
Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. A palavra do Senhor encontra-se no livro de Josué, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em todas as costas do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, se juntaram ele de comum acordo a pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram de embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos, e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué no arraial de Agingal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, fareis concerto convosco? Então disseram a Josué: Nós somos todos os servos, todos teus servos. E disse-lhe Josué: Quem sois e de onde vêm? E eles responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto tem dito, quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da terra nos falaram, dizendo: Tomai convosco as vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei: Nós somos servos, vossos servos. Fazei agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente de nossas casas, para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E esses odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-lo aqui já rotos. E esta nossas vestes, nossos sapatos, já se tem envelhecido por causa do muito longe caminho.
E então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho da boca do Senhor. Deixa eu repetir. E não pediram conselho da boca do Senhor. Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, o fim de 3 dias depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Louvado, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Amém? Queridos, é um texto longo, é um texto que vai relatar algumas das trajetórias do povo de Deus na terra nova, na terra que o Senhor prometeu que daria, na terra que emana leite e mel. O Senhor prometeu essa terra a esse povo, mas primeiramente esse povo passou por caminhos terríveis no deserto, terríveis, mas alguns deles foram mais que vitoriosos. Assim dizendo, Josué, a família de Josué e a família de Calebe, eles foram vitoriosos, passaram por momentos terríveis, mas eles sempre confiaram no nome de Deus, eles sempre confiaram naquele que o chamou. Sabe, a grande vitória de Josué e de Calebe é a certeza daquele que o chamou. Aquele que te chamou, ele é fiel e ele é justo para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Basta que nós venhamos confiar em Deus. A essa jornada no deserto prova o quanto Deus esteve com o povo dele em todo o tempo. O sustento do Senhor ao povo dele em todo o tempo. Ele só queria isso de nós, queridos, que nós confiássemos nele, que nós entendêssemos de uma vez por todas que uma vez que nós entregamos nossa vida a ele, nossa vida pertence a ele, e é ele que sabe o que é melhor para cada um de nós. Os irmãos concordam? Amém. Mas por que a gente faz sempre diferente? O Kleber não vai chicotear a igreja, não estou aqui para isso. Eu estou aqui para trazer uma palavra de alívio, uma palavra de amor, uma palavra de confiança no Senhor, que independente das lutas que nós passamos, querido. Quem esteve aqui na quarta-feira? Levanta a mão, quem esteve aqui na quarta-feira? Um grupo bom, já falei, meus irmãos. Vou abrir uma aspa aqui nessa mensagem para dizer: você quer ser abençoado? Você quer que Deus visite você? O culto de oração é para isso. O culto da busca da presença de Deus é para isso. Toda quarta-feira nós estamos aqui buscando a face do Senhor. E eu cheguei na quarta-feira e cheguei a comentar com os irmãos que eu estava passando por um problema, recebi uma notícia bomba, horrorosa, na quarta-feira. Mas aí eu disse que eu estava disposto a deixar isso de lado e vim para a casa do Senhor para adorá-lo. Eu disse: Senhor, olha, vai ser difícil para mim administrar essa notícia que eu tive agora no meu trabalho. Vai ser difícil. Mas, Senhor, eu não quero que nada e ninguém me atrapalhe de te servir. Então eu te peço, não tire a minha paz, que eu venha ter paz para resolver essa situação. E hoje, queridos, eu tive que resolver parte dessa situação, confiando no Senhor. E mesmo assim a situação piorou, mas ela vai ter um final bom. Por que o Kleber está dizendo isso? Porque eu confio no Senhor, porque eu confio na força dele. Eu vou no braço dele, eu não vou no meu braço. A minha confiança tem que estar nele. Que quando aquele povo saiu, quando aquele povo, aliás, entrou na terra prometida, Josué, ele foi chamado para andar com aquele povo. E aí era o momento das conquistas, conquista do povo. Queridos, nós fomos tirados do mundo e o Senhor está nos introduzindo em uma terra nova. Mas para nós chegarmos nessa terra nova, necessário é que a gente peregrine, ande em meio a desertos. O que vai fazer com que o seu deserto se encurte vai ser a maneira que você vai confiar no teu Deus. Porque temos tendência, pelas nossas decisões,
a fazer com os nossos momentos de lutas, de deserto, se alonguem por causa das nossas decisões. Quanto tempo nós queremos andar no deserto? Por quanto tempo você ainda quer andar nesse deserto? Vai depender de nós, das decisões que vamos tomar. Porque o Senhor, Ele nos deixa livre para tomar decisões. Mas saibam, cada decisão que nós tomamos vem acarretado de uma consequência, boa ou má. Por isso, o Senhor Jesus nos alerta. Nós devemos fazer contas para saber se podemos ir ou não. E essa é a confiança que nós devemos ter no Senhor. Essa é a confiança. Entrega o teu problema, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará. A igreja tem que confiar no Senhor. O Senhor sustentou aquele povo até que ele entrasse na terra prometida. Sabe o que eu acho interessante, querido? O Senhor não deixou faltar nada para o povo dele. Nada. Até quando o povo reclamava que não tinha carne, o Senhor mandou as codornizas. A água brotava da rocha. Estamos cansados de ouvir sobre isso. Maná caía do céu. Sabe quando você aceita Jesus como Salvador da tua vida? Sabe como você está caminhando, tomando aquele leitinho, sabe? Aquele primeiro amor, aquela coisa maravilhosa. O Senhor está te sustentando. O Senhor está enviando recursos para você. O Senhor, Ele está cobrindo você. Ele está enviando maná para você. Jesus disse que Ele era o pão vivo que desceu do céu. O Senhor nos alimenta. Sabe quando nós caminhamos? O Senhor nos alimenta. E nesses alimentos que Ele nos dá, nessa água que sacia a nossa sede, Ele vai nos ensinando o caminho. E nós vamos seguindo por esse caminho. Até que entramos. E interessante que em Josué, capítulo de número 5, a partir do verso número 10, nós vamos perceber que o maná cessa. Quando eles comeram do alimento da terra, o que aconteceu com o maná? Ele cessou. Nós temos que tirar lições. O Senhor nos alimenta com leitinho, o Senhor nos introduz, pede para que a gente venha confiar nele. Mas vai chegar um momento em que o Senhor vai fazer cessar. Você quer comer? Você quer se alimentar? Vai trabalhar. Você quer conhecer de mim? Me busca na minha palavra. Você quer agora desse alimento? Corre atrás. Porque do céu não vai descer mais nada. Você vai ter que correr atrás. E o maná para de descer. O povo morre de fome? Não, o povo trabalha. Nós devemos trazer para o lado espiritual e entendermos que tem nossos professores que vão ensinando os primeiros passos de como entrarmos na presença de Deus. Mas depois, querido, nós mesmos devemos meditar, devemos buscar desse maná. Nós devemos buscar. Quer comida, querido? Vai trabalhar. Quer se alimentar? Vai ler aqui a palavra do Senhor. E Ele vai falar contigo. Não vai descer mais do céu. Não cai mais do céu para aqueles que já conhecem o Senhor. Agora é por esforço. Agora nós temos que meditar. Porque é o recado que Ele dá para Josué. Medita no livro desta lei. Não te aparte a tua boca do livro desta lei. Medita nele de dia e de noite. Quer se alimentar? Não é perca o tempo lendo a Bíblia. Gaste um pouco do seu tempo meditando na palavra de Deus. Porque tem palavras de vida. Mas eu não quero falar sobre isso. Porque o texto que eu li é o texto em que o povo de Israel é enganado. Mas já, tão cedo, depois de 2 vitórias tremendas. Primeiro, Jericó cai. Depois teve aquele contratempo com Ai, mas eles se consertam rapidinho. E não tem jeito, querido. Quando o Senhor está à frente da batalha, não tem inimigo que não caia por terra. Mas por que tão cedo foi enganado? É aí que está o grande problema da vida do cristão. Depois de uma vitória, temos tendência a fazer o quê? Tá tudo bom, o Senhor me fez eu vencer mais uma vez. Querido, teu inimigo não dorme.
teu inimigo maquina o mal contra a tua vida, contra a tua casa, 24 horas por dia. E no momento de euforia, no momento do oba-oba, lembre-se, a palavra de Deus, ela está para cada um de nós como um espelho, para que nós venhamos olhar e ver a nós mesmos, e olhar para o passado. Olha para o passado. Tinha um povo que se viu de frente para o mar. De frente para o mar. Falou, agora é o nosso fim. Mas o Senhor, ele diz para Moisés, Moisés, por que tu clama a mim? Diz para esse povo que marche. Siga em frente. Josué toca o cajado, o mar abre, todo mundo passa em seco, terra seca. E o que Midian faz do outro lado? O que ela faz? Ela dança. Ela canta o quê? Só o Senhor é Deus. Ela canta o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Mas a Bíblia nos garante que Midian caiu no deserto. Olha as lições que esse livro nos traz. Queridos, tem muita gente cantando o hino da vitória, glorificando, exaltando, mas esquece de vigiar. Esquece que o inimigo não dorme. E Midian, junto com uma boa turma, caiu no deserto. Mesmo depois de cantar o hino da vitória. Qual é a lição que nós trazemos para nós essa noite através disso? Queridos, ainda que você tenha vitória, continue confiando no Senhor. Porque nossa tendência é relaxar. Nossa tendência é achar que agora eu já sei o que eu devo fazer. E acha que nós somos algo, somos nada. Somos nada. E esse povo, ele entra, esse povo conquista, mas aí, queridos, vem os gibeonitas. E no final dessa mensagem, eu tenho certeza que os irmãos vão descobrir que no meio de nós há gibeonitas. No meio do povo de Deus há gibeonitas que nós fizemos aliança, que nós trouxemos para as nossas vidas. Nós vamos compreender isso no final dessa mensagem, porque aquele que veio para enganar, aquele que veio para ludibriar, aquele que veio para contar falsas histórias é Satanás. E aquele povo se faz, sabe de quê, queridos? De pobres coitado. Aquele povo se faz, sabe? Nós viemos de tão longe, conhecendo toda a história de Deus, conhecendo todo o poder. Querido, se tem uma coisa que o inimigo sabe é o poder de Deus, as conquistas de Deus, tudo aquilo que Deus fez, faz e fará. E eles que não são bobos nem nada, poxa, vai passar como um rolo compressor sobre a minha vida também. O que eu vou fazer? Eu vou ter que me enfiar, eu vou ter que me infiltrar no meio desse povo. Como que eu faço isso? Eu engano esse povo. E o engano vem por todos os lados. Sabe, aquelas meninazinhas que elas querem casar. Eu quero casar. Jesus, manda um varão para mim. Fica assim, né? Manda um varão para mim, manda um varão para mim. E até que o Senhor manda mesmo um varão. Manda cavalo ainda por cima, ó. O príncipe vem, montado num cavalo. Vem. E ela está esperando. E de repente, o príncipe para beber água. E o cavalo foge. A irmã pensa que o cavalo é o príncipe. E vai e casa com o cavalo. E depois ela vê e percebe que ela não casou com o príncipe, ela casou com o cavalo do príncipe. São decisões. Eles entram enganando, falam bonito, enganam sogro, sogra, enganam todo mundo, vão contando boas histórias. Mas quando você abriu teu olho, você abriu tua porta para o inimigo entrar. Por quê? Porque não vigiou, porque não consultou o Senhor, não perguntou a Ele, Senhor, é esse? Senhor, é essa? E por aí pode estar entrando um gibeonita, pelo meio do povo de Deus. E quantos casamentos hoje são arrastados? Quantos casamentos hoje já começam, irmã Patrícia, destruídos?
Porque descobriram que não era nada daquilo. Foram enganados. Mas foram enganados por quê? São servos do Senhor, mas não consultaram a Deus. Não souberam esperar. A mocinha da história não soube esperar. O príncipe estava bebendo água, estava arrumando o cabelo. Casou com um cavalo. E agora, querida, fica com esse cavalo aí, casadinha, e pede a misericórdia de Deus sobre a vida dele, para Deus convertê-lo e transformá-lo em príncipe. A gente ri, mas é o que acontece. A gente vai abrir algum negócio, a gente chama para ser nossos sócios pessoas sem caráter, sem escrúpulos, mas no momento eles se fazem de santos, de bons moços. Quando você pensar que não, quando tiver registrado em cartório, ele vai mostrar a verdadeira cara dele, aí vocês vão ver. Gibeonitas, queridos, introduzidos no meio do povo de Deus. O pior é quando isso acontece dentro da igreja, no ministério. O pior é isso. O camarada chega cheio de boa vontade, cheio de boa intenção, faz de tudo para agradar. Eu vim de uma igreja que não era assim no início, mas depois eu vi que o camarada fazia tudo de bom, tudo para agradar. O cara é bom, o cara é gente boa. Querido, saiba de uma coisa: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles agem de maneira que parecem ser, como se diz, acima de qualquer suspeita. São pessoas amáveis, dóceis, te ouve, te elogia, sabe? Está presente em todos os cultos, está aí. Mas na verdade, queridos, são gibeonitas, malditos, traiçoeiros, se escondendo atrás de um ministério. Eu disse que eu vim de uma igreja que no início os pastores oravam, colocavam o nome do cidadão. Olha, eu estou pensando no fulano de tal. Irmãos, o que vocês acham disso? Nós não achamos nada. Nós vamos orar. E o que o Senhor responder vai ser. Mas se assim, vocês têm alguma coisa contra o irmão, não parece gente boa. Mas vamos orar. Porque parecer uma coisa e ser outra totalmente diferente. E aí, queridos, o camarada entrava ou não entrava. Hoje basta você ser simpático, basta você falar bem. Por isso que essas igrejas estão por aí destruídas, porque foram homens com boa didática, bem educado, falam muito bem, falam manso, te ouvem, te elogiam o tempo todo, mas são gibeonitas, filhos do diabo, que trazem fofocas e contendas para o local aonde eles habitam. Não sejam, queridos, gibeonitas. E não acreditem em qualquer um que diz Senhor, Senhor. Eu volto um recado para quem quer casar, e nunca é demais a gente falar sobre isso. Perceba como ele trata seu pai, perceba como ele trata sua mãe. Perceba como ele é no trabalho, na escola, como ele te trata. Né? Eu escutei um fato que achei interessante isso. A menina conheceu o rapaz, eu escutei isso de um pastor. A menina conheceu o rapaz e ela disse que o rapaz era muito legal. Era uma bênção, dava atenção para ela o tempo todo, trazia presente para ela o tempo todo, gostava dela, ligava para ela o tempo todo. O pastor olhou para aquele, rapaz, já estou me interessando esse rapaz aí, gente boa mesmo, traz para cá para a gente conhecer ele. Só tem um problema, pastor, ele não se dá bem com a mãe. Volta e meia tem um pega pra capar. Teve uma vez que ele agrediu a mãe dele. Aí esse pastor falou assim, é mesmo, querida? Então vamos orar agora para ele casar contigo. É agora que a gente vai orar para que ele case com você. Mas pastor, é mesmo? É mesmo, querida? Aquela mãe precisa parar de apanhar, porque ele vai bater em você. Ué, se ele bate na mãe, querido, ele vai bater em quem mais? A gente ri, é interessante. Mas a gente olha o tratar e ainda assim acha que o cara é príncipe. É nada, rapaz, é cavalo. Verdade. Gibeonitas no meio do povo de Deus. Homens que entraram para dividir. Homens que lançam palavras de contenda sutilmente no seio da família.
Você já viu quando... tem famílias que, quando entra... Cunhado não é parente, que a gente chama. Mas já viu o inferno que de vez em quando se torna algumas famílias? O camarada começa a disseminar contenda daqui, dali. Até quando a gente pensa que não, toda a família está brigando. Toda a família está brigando por causa de uma pessoa. E eu volto aqui para a nossa igreja. Se nós não abrirmos nossos olhos, toda a igreja briga por causa de um cidadão gibionita, que não ama o Senhor, que ama a si mesmo. Como diz na gíria, quer ver mais o inferno pega fogo e a mãe do diabo morrer queimada. É mais ou menos por aí. Gibionitas no meio do povo de Deus. Mas por que o Senhor permitiu? Queridos, nós é que temos mania de ficar repetindo toda hora. Olha, não faz isso, hein? Olha lá, hein? Não vai fazer assim, hein? O nosso Deus é um ser de uma palavra só. Quando Ele nos traz, sabe? Quando Ele traz pra gente uma palavra como essa, Ele está dizendo assim, olha, esse povo vai ser enganado se quiser ser enganado. Porque eu já disse como é que as coisas funcionam. Se vocês quiserem saber se é de Deus, se não é de Deus, consultem a mim. Não consulte o teu irmão do lado. Não consulte a irmãzinha do lado. Porque eles enganaram Josué. Josué. Quem foi Josué, queridos? Um grande homem. Um grande líder. Um homem que carregou o povo de Deus. Ajudou a introduzir aquele povo na nova terra. Josué, queridos, foi enganado. Não pense cada um de nós que não seremos enganados pelos nossos inimigos, porque ele é astuto. Ele age com astuta nas manobras dele. Quando eu falei para os irmãos que o problema se agravou, é porque o rapaz me pediu que eu molhasse a mão dele, desse um cala-boca para ele. Eu falei, não, sou servo do Deus Altíssimo. Então você vai discutir com ela, vamos discutir com ela. Vou sentar com ela, vou conversar com ela. Ainda não posso falar sobre o que é, mas eu estou na iminência de tomar um prejuízo bastante considerável. Mas se eu tivesse molhado a mão do camarada, você tem uma ideia, o cara pediu 10 mil reais para que a história não fosse adiante. Não, queridos, a história vai adiante. Vamos até o final dela. O que tiver de ser, vai ser. Mas eu não vou deixar que gibionitas entrem no caminho que eu escolhi seguir. Eu quero trazer para os dias de hoje, sabe, Patrícia, aquilo que parecia uma coisa tão simples, porque eles estavam com roupas sujas, pobres coitados, sabe, queridos? Foi tão simples, a gente olha para aquela carinha triste, eu vou abençoar, eu vou ajudar, mas nem pergunta ao Senhor. Queridos, esse povo sabe onde está hoje? Na Cisjordânia. E se nós olharmos pelos noticiários, é por aquele caminho que o povo entra para afligir Israel. Os armamentos entram por aquele lugar, por causa de uma escolha ruim. O povo de Israel paga até hoje. Porque aquela terra de Gibeão, ela fica mais ou menos na Jordânia, Cisjordânia, por onde entra os armamentos, por onde entra tudo que não presta para afligir o povo de Deus. Quando nós deixamos gibeonitas entrar em nossas vidas, queridos, vamos pagar. Olha, e se nós pagarmos só nós mesmos, tá bom, pior, é a nossa descendência. É o teu filho, é o teu neto, viveu uma maldição hereditária. Por que não pediu conselho ao Senhor? Estamos falando de um texto que parece que não tem nada demais. Mas pesquise, vá ver aonde a decisão sem orar ao Senhor nos levou. Qual é o intuito dessa mensagem hoje? Tome cuidado com as decisões. Tome cuidado com o passo que você vai dar. Eles têm que estar firmados no Senhor. Porque senão, queridos, gibeonitas vão entrar. Se é que já não entraram. Será que aí, onde você está, vocês não lembram de um gibionita que entrou e está difícil de botar ele para fora? É difícil.
Até porque existem gibeonitas que vão morar perpetuamente conosco, não tem jeito. Se você casou com uma gibionita, ou se você casou com um gibionita, gibionita não, né? Mas se você casou, você vai fazer o quê? Vai botar ele para fora? Aí você descumpre a lei de Deus. Mas Kleber, está comprovado, ele é um gibionita. O problema é teu, querido. Fica com ele agora até o fim. Confia no Senhor. Não abre a tua boca para reclamar dele para ninguém. Você, marido, não abre a tua boca para reclamar dela para ninguém. Ninguém precisa saber da tua vida. Deus sim. Existem pessoas que só sabem falar mal, como disse o pastor Elvis. Quando essa situação chegou até mim, eu entrei na presença do Senhor na própria quarta-feira. Falei, Senhor, olha, uma coisa eu vou dizer para o Senhor. O Senhor não tem culpa de nada. Eu dei um passo sem te consultar. Eu dei um passo sem consultar o Senhor. Vou pagar por isso. Prefiro pagar aqui na terra. Prefiro pagar aqui. Prefiro tomar esse prejuízo. É financeiro, queridos. Graças a Deus, não é pecado não, é financeiro. Prejuízo bom. Mas eu prefiro pagar ele aqui. Mas eu reconheci o Senhor. Senhor, eu dei um passo e não consultei o Senhor. Não consultei o Senhor. O grande problema é que nós não reconhecemos o passo em falso que a gente deu. A gente não reconhece. As pessoas estão olhando para você, estão dizendo, estão mostrando para você, mas a gente não reconhece. E por não reconhecer, o Senhor não opera. Sabe por quê que eu creio que Deus vai operar? Porque eu reconheci mesmo. Sou falho. Eu errei. Não tenho compromisso com a mentira. Um carro, ele tem 5 marchas. Alguns têm mais. Mas ele tem uma marchazinha chamada marcha ré. Pouco usada. A marcha ré é quando você não consegue mais ir à frente. Tem obstáculo. Tem algo que se levantou. Não é feio para o homem de Deus dar uma marcha ré e retomar o seu caminho. Pior é colidir. Pior é bater. Pior é se machucar. Pior é fazer o que não presta. Pior é continuar no erro. Não, queridos. Diga não aos gibeonitas na sua vida. Diga não. Existem pessoas que são... eu falei aqui sobre maldição hereditária. Quando eu disse que nós vamos viver com gibeonitas pro resto de nossas vidas, às vezes a gente pensa assim, eu não vou viver com aquele marido, eu não vou viver com aquela esposa. Você vai matar o teu filho? Que é filho de gibeonita? Não, queridos. O que eu faço, Kleber? A besteira eu já fiz. Mas eu conheço um Senhor. Mas eu conheço um Deus que pode transformar todas as coisas. Você começa a falar a língua que Deus quer que você fale, querido. Agora você entendeu. O Senhor não veio aqui te julgar, querido. O Senhor não veio aqui te matar. O Senhor veio aqui para nos dizer que ainda que você tenha escolhido erradamente, sem consultar o Senhor, gibeonitas, e eles estão no meio do povo dele, com livre acesso no povo dele, o Senhor, ele com certeza espera que nós venhamos diante dele e falemos assim, eu pequei contra o Senhor. Não fui um servo verdadeiro não, Senhor. Eu confiei na minha própria palavra, no meu próprio punho, e acabei fazendo isso. Josué, ele diz assim, por que vocês nos enganaram? Por que vocês posaram de pobre coitado? Eu falei, certamente vocês iam nos destruir. Querido, o inimigo da tua alma sabe que certamente o Senhor os vão destruir. E eles tentam fazer aliança com cada um de nós, para que se escondam no meio de nossas vidas. Não estou falando só de igreja, estou falando do trabalho, estou falando da casa, estou falando do colégio, eu estou falando que em todo lugar existe um infeliz de um gibeonita doido para fazer aliança contigo, doido para fazer parte da sua vida. Como que eu me defendo nisso? Através da palavra do Senhor, que não nos deixa ser enganado. O Senhor permitiu. Vai deixar a gibeonita entrar? Vai. Presta atenção lá na frente, hein? Vocês vão ser afligidos por eles, porque não me consultaram.
Mas, se já deixaram os gibeonitas entrar, entrega isso nas minhas mãos, porque eles não vão se levantar. Eles não vão enganar mais vocês. Vocês confiam nessa palavra? Amém. Confiam mesmo nessa palavra? Amém. Existem pessoas que estão aí só para nos entristecer, queridos. Existem pessoas que estão aí só para nos acusar. Existem pessoas que não estão preocupadas, Patrícia, se você está fazendo bem ou mal. Ele quer um ponto para te acusar. Ele quer te pegar em alguma coisa. Ele quer um ponto vulnerável nosso. Se for procurar em mim, vai achar vários. Vários. Mas a minha vida eu entreguei na mão do Senhor. E se eu hoje não ficasse ligado no Senhor, eu teria deixado um gibeonita entrar. E ele ia entrar para fazer um estrago. Porque Satanás te dá o que você quer, para depois jogar na cara aquilo que ele te deu. O tempo todo ele vai martelar em você. E uma vez martelando, a gente se sente tão fraco que não sabe que temos um advogado, não lembra do advogado, não lembra de nada, só lembra de ficar prostrado. Meu irmão estava me contando uma história de um camarada que tinha uma casa de 500 mil reais. Chegou um camarada e falou assim, ele representava o capeta. Ele falava assim: olha, querido, essa casa é 500 mil reais, eu arrumo ela para você por 150 mil. O cara: o quê? O que eu tenho que fazer? Nada. Deixa só eu botar esse prego aqui, ó. Só esse preguinho. Deixa eu bater esse prego aqui só. A casa é tua. Meu camarada deixou. Fez um banquete, chamou toda a turma, né, Ricardo? Para se alegrar. Aí me entra aquele camarada com uma carne podre, estragada, vai lá e pendura naquele prego. Todos os convidados correm. Qual é a moral da história? Por menor que seja um item que Satanás tenha nas nossas casas, é o suficiente para que ele entre com a sua podridão e devaste o nosso lar. É suficiente qualquer coisa que nós venhamos ceder. É o suficiente para que ele entre com a sua podridão, nos apontando, nos acusando, até que a gente não suporte mais e saia da presença de Deus. Amém? Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Prazer em ti, em toda a tua lei, em cada palavra que dizes, firmado sempre estarei.